Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vocês estão, meus irmãos? Eu espero que estejam todos bem, em nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, 37 hoje. Glória a Deus, para honra e glória do Senhor. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus para com os justos e os ímpios. Vamos lá, que diz assim o primeiro versículo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer somente o mal. Porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada e enterçaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada alentará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tenha o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanece para sempre. Não será envergonhado nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Oh glória! Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. Glória a Deus, aleluia. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, mas aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta a sua semente abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e viverás para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio respeita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu ouvirás quando o ímpio for desraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas já passou e já não aparece. Procurei, mas não pude encontrar. Nota o homem sincero e considera o resto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão totalmente destruídos, bem como os seus descendentes. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor o ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará por quanto confia nele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Aqui é um salmo de Davi, ainda quando ele já estava velho, aqui de idade, né? Glória a Deus. Ele fala aqui claramente que ele era moço, aleluia, Jesus. Desde que ele era moço, aleluia, até o tempo da velhice dele. Ele não viu nenhum justo padecer. Ele não viu nenhum justo, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, não é? Sofrer e não receber a justiça de Deus. Então, o próprio Davi aqui fala que aquele que espera no Senhor, aquele que confia os seus passos no Senhor, né? Não será confundido. Aquele que espera no Senhor, aleluia, vai comer o bem dessa terra. Então, quando a gente fala, Davi fala que vai comer o bem aqui dessa terra, é literalmente, vai comer o bem aqui nessa terra, nesta vida, aleluia, Jesus, como, aleluia, Jesus, na vida vindoura, né? Que vai ser a nossa salvação. Né? Então a nossa salvação, ela é mais preciosa, a nossa vida, ela é mais preciosa no tempo vindouro do que nesta vida. Aleluia, Jesus, né? Então aquele que quer se salvar, que quer só se deleitar os bens dessa terra nesta vida, meus irmãos, vai perecer e vai murchar como erva, assim como ele está falando lá no primeiro versículo, nos primeiros versículos, né? Aqui, ó, porque, no 2, aqui, ó. Porque cedos serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. O que é 80 anos, 100 anos para uma eternidade? O que vale você viver na bonança, viver prejudicando o povo, viver enganando o povo, se enganando, aleluia, viver prejudicando o povo, né? Mas ainda ele tem o bem nesta vida, né? Ele é um mau caráter, ele é um malfeitor, mas ele vive arregaçado no dinheiro, ele vive arregaçado, aleluia, de abundâncias, de viveres, né? Aqui nesta terra. Mas o que é 80, 100 anos nessa vida para uma eternidade com Deus? Então, a eternidade com Deus, a eternidade, a paz, os frutos que nós vamos comer, não vai se comparar, porque esses 100 anos, esses 80 anos, 70, 50, 60 anos que o homem viver aqui, vai ser nada comparado à glória que nós vamos viver junto com o Pai, com a bonança, com a paz que o Senhor dá. Então, quando Davi está falando aqui, ele está falando de uma salvação eterna, né? Que nós somos eternos. Viver uma eternidade com o Pai, junto com Ele. Em abundância de viver, em abundância de tudo. Que nós não vai ter falta de nada. Então, Davi aqui, ele é afirmativo. Que vale a pena, né? Eu viver aqui, aleluia, desarragado do meu pastor, ainda que seja bom a minha vida, né? A luz da justiça, ela vai brilhar como ao meio-dia, então ela vai brilhar forte na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então o próprio Davi aqui está falando para a gente não se preocupar, para a gente não confiar, não ficar pensando, não ficar se questionando, né? Então o próprio Davi aqui é um exemplo para nós estar aqui meditando na palavra do Senhor e dizer que Ele é tudo para nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Deus é bom o tempo todo, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A importância de nós viver uma eternidade com Deus. É nós, aleluia, Jesus, alimentar aqui nesta vida. Aleluia, Jesus, oh, glória a Deus. É nós plantar aqui nesta vida. Porque a colheita, ela vai vir, meus irmãos. A colheita, de qualquer jeito, ela vai vir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não é a colheita do meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Aleluia. Você vê que tem frutas que dá com 5 anos, tem um pé de fruta que dá com 80 anos, como é a tamareira, tem que dura 30, é o tempo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, Deus, ele é afirmativo. Davi aqui é afirmativo, que dizer que aqueles que confiam no Senhor jamais será confundido. Aleluia. Jamais, aleluia, sofrerá o dano, aleluia, causado pelo inferno. Jamais vai ter o dano,
aleluia, Jesus, de queimar no inferno, aleluia, Jesus, de ser queimado dia e noite, aleluia, Jesus, não é? A sua dor, o seu verme não morre, ali aonde o verme não vai morrer, aleluia, aonde vai ver sofrimento, aleluia, você não vai ter paz, aleluia, Jesus, você vai ter sede, lá vai queimar, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, até o cheiro vai ser insuportável. Então, o próprio Deus fala aqui, aleluia, Jesus, não é? É como aquela parábola de Jesus, que Jesus fala do rico e Lázaro, né? Aleluia, que o rico fala, pai Abraão, manda, aleluia, Jesus, Lázaro, avisar os meus irmãos, aleluia, que ainda estão aí neste plano, aleluia, Jesus, para que eles se arrependam e façam o bem, para que ele não venha para este lugar de tormento aonde eu estou. Aleluia, Jesus. Aí pai Abraão fala, eles têm os profetas, eles têm todos aqui, eles têm o manual, aleluia, Jesus, eles têm aqui. Glória a Deus. Eles não querem acreditar nos profetas, eles não querem acreditar em Jesus, ele não quer acreditar, ele vai acreditar em um morto, ele vai acreditar na pessoa morta. Aleluia, Jesus. Ainda que tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita. Mas Jesus falou, não, há um abismo entre mim, há um abismo entre... Há um abismo, né? Muito grande, que não tem como mais. Não é capaz mais, né? Não tem mais volta. Então, passou para o outro lado, meu irmão. Faleceu, aleluia, Jesus. Fazendo essas coisas maus, não tem volta mais. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não tem volta mais, né? Então, é isso que Deus ele quer. Pai Abraão, é só uma gota da água que eu estou atormentado em sede. Minha alma está atormentada, olha aí. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, quando você vê essa parábola de Jesus Cristo, né, que Jesus Cristo ele fala que existe um inferno, que existe um lugar de tormento, que existe um lugar que vão. Aí Jesus ele é afirmativo, né? Ele fala, você viveu bem, você viveu muito bem aqui nesta terra, você viveu arregaçado, você viveu em bonança. Aleluia, Jesus, de nada você tinha falta e você não ajudou. Aleluia, Jesus, você tinha chances. Você tinha tudo. Aleluia, Jesus não quis ajudar. Olha a importância que Deus ele fala, né? Ame ao seu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, quando, aleluia, ele negligenciava o seu próximo, ele estava negligenciando a si próprio. Aleluia, ele estava se negligenciando, porque ele podia ajudar. Quantas pessoas quer ajudar e não pode? Aí Jesus, ele sabe todas as coisas. Aleluia, eu queria ajudar. Por mais ainda que nós tem pouco, nós quer ajudar. Aleluia, Jesus. Né? Mas não é possível. Porque nós não temos condições. Eu não falo só condições, às vezes, de dinheiro. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Aleluia, Jesus. Então, Deus, ele é afirmativo, né? Você tinha tudo. E você não ajudou por quê? Agora você está recebendo o que você plantou. Então, é isso que Davi está falando aqui. Que o sol da justiça, ele vai brilhar, ele brilha sobre o justo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus ele é tremendo, meus irmãos. Vamos analisar a nossa vida aqui nesta terra. Vamos se autoanalisar. Aleluia, Jesus, não é?
uma análise aqui que Davi ele fez aqui, foi uma análise que ele fez aqui. Uma análise da vida dele. Ele olhou para o passado e ele próprio fala aqui, desde que eu era moço até o tempo que estou na velhice, eu não vi um justo mendigar o pão e a sua descendência mendigar o pão. Olha, aleluia, Jesus. E quando eu falo mendigar o pão, meus irmãos, não é pão só de alimento, não é só pão, aleluia, Jesus, de dinheiro. É o alimento, porque Jesus Cristo, ele é o nosso alimento. Ele é a nossa paz. Glória a Deus. Ele é tudo para nós. Então ele não viu o justo e a sua descendência mendigar o pão. É isso que Deus ele quer que nós tenhamos abundância. E tudo com Jesus é em abundância. Você viu quantos milagres Jesus ele fez? Com 5 pães, aleluia, Jesus foi cheio 12 cestos, alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou, aleluia, Jesus, e ainda sobrou, aleluia, glória a Deus. Então isso é o milagre que só Jesus ele faz, é o milagre que só Deus ele tem. Aleluia, é o milagre que está em Cristo, que está em Deus, são os milagres do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Então Deus, ele é perfeito na sua obra. Aleluia, Jesus, ele é perfeito, amém? Vamos orar? Olha, está caindo uma chuvinha agora boa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa, Senhor Jesus Cristo, este óleo, coloca uma gota do teu sangue aqui, Senhor. Coloca uma gota do teu sangue em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa, Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado. Espírito Santo, Espírito da verdade, aleluia, Jesus. Pai amado, Pai querido, vai de encontro, Senhor, a cada pessoa e abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Soberano e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui estamos na sua presença, meu Pai. Aleluia, abençoa, Senhor Jesus, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Nos abençoa, Senhor, no dia chamado hoje. Nos abençoa, aleluia, Jesus Cristo, meu Pai. Aleluia, Jesus, eu abençoo, agradeço o alimento, agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, na minha vida. Aleluia, Jesus, nos abençoe e nos livra, Senhor Jesus Cristo. Repreendendo todo o espírito de enfermidade, toda a seta maligna. Aleluia, Jesus Cristo, nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Fica até amanhã, se assim Deus a conceder. Tchau, ficar com Deus.